Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o tutor de Química Elber Corrêa. Qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Bom, partindo do conteúdo que a gente abordou lá no vídeo introdutório, a Química do Amor, a Química da Paixão, a gente vai falar sobre o que na nossa aula de hoje? A gente vai falar sobre ligações químicas. Fica tranquilo que o conteúdo é bem fácil e eu vou fazer você entender, beleza? Foque em mim, presta atenção. Vê só, a maioria das substâncias encontradas na natureza, de um modo geral, elas são encontradas na forma de misturas, onde o que seriam essas misturas? É a união de duas ou mais substâncias químicas diferentes. O que é que a gente percebe? Que em todo o universo, a matéria encontrada, ela normalmente é encontrada pela união, pela junção de átomos, de substâncias, de elementos químicos. Então a gente percebe que é comum a gente encontrar esse tipo de matéria, esse tipo de substância unido, ligados uns aos outros. Da mesma forma que o amor e a paixão unem pessoas, a mesma coisa acontece nas ligações químicas. Elber, para que um átomo liga-se a outro? Exatamente para aumentar o que a gente chama de estabilidade. O que seria essa estabilidade? Seria o estágio de mais baixa energia do átomo. Átomo isolado, átomo sozinho é átomo instável, com muita energia. A gente vai fazer uma analogia. Quando estamos sós, quando estamos afastados, quando estamos isolados, nesse momento de isolamento social, por mais que a gente esteja perto da nossa família, perto de quem a gente ama, a gente sente também um pouco esse isolamento. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Nós temos em nosso íntimo a necessidade de estar ligado uns aos outros. Beleza? Então, o que é que a gente percebe? Que o isolamento, ele aumenta uma certa instabilidade, você retém muita energia. Quando você liga-se a outra pessoa, esse seu excesso de energia, ele é descarregado, ele é liberado. Vamos dar um exemplo aí de uma ligação química, que no meu ponto de vista é a ligação química mais forte de todos os tempos. Que ligação química seria essa? É a ligação do amor entre Jesus e nós, seres humanos, entre o nosso Pai e a gente. Perceba que quando a gente se afasta de Deus, a gente, de um modo geral, não fica bem, a gente passa a se sentir um pouco triste, um pouco nervoso, ansioso, um turbilhão de sentimentos que podem interferir na nossa paz. Quando a gente procura Deus, quando a gente aumenta essa ligação com Ele, perceba que o nosso estágio de paz ele começa a voltar, ele começa a aumentar. Outra ligação química fortíssima também é a ligação química entre mãe e filho. O que é que a gente percebe? O momento do nascimento, por exemplo, onde ocorre lá o corte do cordão umbilical, seria o primeiro momento de uma certa separação entre essa ligação química. Então, teu corpo dá logo um sinal, teu corpo responde de que maneira? Teu corpo está deixando de respirar por algum tempo, porque esse oxigênio vinha pelo cordão umbilical de manhã, e agora não está vindo mais. Claro que o corpo vai dar sinais biológicos, sinais químicos, para que essa criança chore, o pulmão dela venha inchar, venha inflar, na verdade, infla, certo? E esse ato do pulmão se descolar, o pulmão que antes, como o oxigênio vinha do cordão umbilical de manhã, a gente respirava por esse cordão umbilical. O nosso pulmão estava lá, fechadinho. Imagina uma bola de aniversário vazia. Assim estavam nossos pulmões. Quando o cordão umbilical ele é cortado, você deixou de receber oxigênio, teu corpo percebe isso e manda uma mensagem para que os pulmões inflem e assim você passe a respirar. Por esse motivo, acredita-se que as crianças choram, certo? Seria um dos motivos relacionados a isso, o ato do pulmão inflar, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar para a ligação química. Qual a necessidade que os átomos têm de ligar-se uns aos outros? Então, capta comigo, a necessidade é de aumentar a
estabilidade. O que é que os cientistas perceberam, galerinha? Perceberam que átomos isolados são átomos instáveis e átomos ligados são átomos menos instáveis. Eles vão aumentar a sua estabilidade. Para explicar essa ligação química, essas ligações, existe uma regrinha, uma teoria chamada de teoria do octeto. Preste atenção agora, tá? Teoria do octeto. Teoria do octeto. O prefixo oct refere-se a um número. Que número seria esse, Elber? 8. Então, os cientistas perceberam que átomos que não tinham 8 elétrons em sua camada, eles tinham uma necessidade muito grande de ligar-se a outros átomos para, após essa ligação química, eles ficarem com 8 elétrons e assim aumentar a sua estabilidade. Ah, Elber, beleza. Então essa teoria do octeto, ela diz o quê? Ela diz que para um átomo ficar estável, é necessário que ele possua 8 elétrons na última camada. Galerinha, preste atenção. Essa teoria, essa regra, ela é aplicada para diversas situações de ligações químicas, mas existem sim exceções de átomos que ficam estáveis mesmo não tendo 8 elétrons na última camada. Porém, o que é que a gente tem que ter em mente? Que, de um modo geral, os átomos que não possuírem 8 elétrons na última camada vão tentar fazer ligações químicas para assim ficar com 8 elétrons e assim aumentar a sua estabilidade. Vão realizar ligações químicas. Existem tipos diferentes de ligações químicas? Existe. Preste atenção comigo, galerinha. Inicialmente, quais são as ligações químicas que a gente pode comentar com vocês? Existe a ligação iônica, existe a ligação covalente e existe a ligação metálica. Cada uma tem uma característica peculiar. Por exemplo, a ligação iônica é uma ligação que ocorre entre metais e ametais. A ligação covalente normalmente acontece entre ametais. E a ligação metálica, como o próprio nome diz, é uma ligação que ocorre entre metais. Na ligação iônica, ocorre a transferência de elétrons. E na ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu comentário aqui embaixo. Caso você tenha curtido, dá um feedback para a gente. Teu feedback é muito importante para que a gente consiga melhorar a qualidade dessas aulas. Beleza, galera? Forte abraço, tamo junto!